Olá pessoal, essa aula foi baseada nesse livro aqui de Joamir Souza, um livro de Matemática, Realidade e Tecnologia, do 8º ano. Então, essa aula é baseada com esse livro. Triângulos são figuras geométricas formadas por três lados, três ângulos, três vértices. Três vértices A, B e C nesse caso, três lados AB, AC e BC. Gostaria de chamar a atenção aqui de como a gente classifica, com o tracinho aqui em cima. Três ângulos internos, BAC, veja que tem um chapeuzinho aqui que a gente chama, um acento circunflexo no ar, que é indicação de ângulo. BAC, ABC e ACB. Então aqui estão os três ângulos, preto, azul e vermelho. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E para fazer essa demonstração, eu construí esse triângulo. Cortei aqui os ângulos internos dele e vou mostrar para vocês o que ocorre quando juntar esses ângulos internos que cortar. Sendo assim, aqui está o triângulo onde eu retirei os ângulos internos dele, cortei, e observe que juntei os três e dá um ângulo de meia volta, e um ângulo de meia volta é 180 graus. Então, através dessas medidas, do corte deste ângulo, eu pude mostrar que realmente a soma das medidas dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Aqui embaixo a classificação dos triângulos em relação aos ângulos internos. Um triângulo onde os três ângulos, pintei aqui de azul, de preto e de vermelho, todos os ângulos são agudos, ele é chamado acutângulo. Um triângulo onde tem um dos ângulos internos é reto, ele é chamado de retângulo. E o triângulo onde um dos ângulos é obtuso, ele é chamado obtusângulo. Esta é a classificação para o triângulo quanto aos ângulos internos. Quanto aos lados, o nome dos lados, a classificação dos triângulos é escaleno, quando tem os três lados de tamanho diferente. Aqui eu chamo a atenção para esse tracinho, que esse tracinho, ele indica tamanho do lado. Então aqui esse lado é 3, esse lado é 1 e esse lado é 2. Os três lados aqui é diferente, então chama-se escalenos. No isósceles, notem vocês que tem dois lados com a mesma medida, esse e esse, dois tracinhos, então isósceles. E esse com um tracinho só, diferente. Então no isósceles, dois lados de mesmo tamanho e um lado de tamanho diferente. Já no equilátero, notem vocês que tem só três tracinhos. Um nesse, um aqui e um aqui, indicando que os três são do mesmo tamanho. Então, equilátero, o triângulo tem os lados de mesma medida. Isósceles, o triângulo tem dois lados iguais e um diferente. E no escaleno, os três lados têm medidas diferentes. A relação entre ângulos internos e ângulos externos de triângulos. Observe que eu fiz um desenho aqui pintando os ângulos internos de vermelho e os ângulos externos de preto. Os ângulos externos estão pintados de preto. Então temos aqui um ângulo interno e um ângulo externo, um ângulo interno e um ângulo externo, um ângulo interno e um ângulo externo. A soma desses três ângulos A mais B mais C está explicada aqui embaixo. A mais B mais C já foi demonstrada também antes aqui nesse vídeo, que é 180 graus. A soma de um ângulo externo, de um ângulo interno com um ângulo externo, observe A mais E, forma aquele ângulo que mostrei no instante, que é um ângulo chamado também de meia lua, de meia volta. Ele é um ângulo de 180 graus. Então, A mais E, aqui em cima, é 180 graus. Assim também, a medida de um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos adjacentes. Observe, a medida de um ângulo externo é igual à soma dos ângulos internos. Então, logo aqui acima, eu posso demonstrar que
G é igual a A mais B, ou seja, G, o ângulo externo, é igual aos dois ângulos não adjacentes a ele, porque esse aqui é um ângulo adjacente. Então, G é igual à soma desses dois aqui, A mais B, que são dois ângulos não adjacentes. Essa fórmula, então, explica isso. E para esse triângulo aqui, eu vou explicar através de uma equação a soma das medidas. Aqui nós temos A mais 60 mais 70, dando os ângulos internos deles. Então, posso dizer que A mais 60 mais 70 graus é igual a 180 graus. Isso, como equação, há uma variável, então a variável A é igual a 180. Os ângulos que estão antes da igualdade mudam de sinal ao trocar para o outro lado. Menos 60, menos 70 graus. Então, aqui temos que A é igual a 180 menos 70 mais 60, que somado os dois, se eu tirar 180 que tira 60, fica 120. 120 que tira 70, fica 50. Então, nós temos aqui um total de 60 negativo, 70 negativo. Isso dá 130 graus. Então, o valor de A é 180 menos 130, que é 50 graus. Temos o valor de A. E qual é o valor de B? Já que 60 mais B é igual a 180 também. Então, 60 mais B é igual a 180 graus. Eu posso, então, isolar a variável B e dizer que B é igual a 180, o 60 mudando de lado de membro, então fica negativo. Então, o valor de B, já que 60, 180 menos 60, 60 era positivo, tornou-se negativo. B é igual a 180 menos 60, 120 graus. Então, nós temos aqui para esse triângulo o valor de A, 50, e o valor de B, 120. Até a próxima aula. Tenham bons estudos e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.